Já pararam para pensar que, mesmo sem dar conta, a gente acaba colocando num pedestal alguns dos maiores bandidos do planeta? Thomas Shelby, Walter White, Goddamn right. Vito Corleone. É claro que a narrativa é muito bem construída pelo cinema, mas não é só isso. Esses caras personificam o poder, desafiam leis e demonstram uma resiliência que dá inveja. É isso que torna tão admiráveis, apesar das atitudes um tanto quanto, eu sei, obviamente questionáveis. Mas isso só acontece na ficção? Eu sei, tá, mas, bom, o que dizer do Al Capone, Jesse James, Pablo Escobar? Essa galera nunca jogou no time dos mocinhos e ainda assim são vistos como heróis por muita gente. Por que você acha que esses criminosos conseguem conquistar tanto respeito e admiração? Júlio, você não precisa ser um criminoso para ter respeito. O respeito é um conjunto de estratégias que, se aplicadas de maneira correta, mudam completamente o seu jogo. Até mesmo seus maiores críticos vão te engolir a seco e te respeitar. Em um ano, você vai se olhar no espelho e perguntar: quem é essa lenda? A mudança na forma com que os outros vão te chegar será tão absurda que você provocará neles um misto de admiração e inveja. Por isso, aprenda como fazer todos te respeitarem. Aceitam? Não, obrigado. Bom, já que não querem beber, pelo menos prestem muita atenção. O que eu vou ensinar para vocês, eu já testei e comprovei. Isso vale ouro. Ser respeitado não é sobre ter um cargo de sucesso ou impor medo. Para sermos respeitados, precisamos dominar certos truques e segredos do funcionamento da mente humana. E o que realmente te faz respeitar alguém? Pessoas altamente respeitadas agem com precisão. É uma precisão quase cirúrgica, manipulando sutilmente todos aqueles ao seu redor que ainda não dominaram essa arte. Eu sei do que eu estou falando, acredite. Chega a ser um pouco perverso se você utiliza para o mal. Eu destaco 8 habilidades que diferenciam os outliers dos bunda-moles, como eu sempre falo, quando o assunto é impor respeito. Essas 8 técnicas são simples, porém cruciais, e que, bom, se bem aplicadas, farão todos te respeitarem inevitavelmente. A primeira habilidade diz respeito ao seu comportamento e é incrivelmente poderosa. Adote movimentos e gestos mais lentos. Estilo Thomas Shelby, do Peaky Blinders. A sua comunicação começa antes mesmo de você abrir a sua bendita boca. Bom, durante uma conversa, a maneira como você gesticula e as pausas que você insere podem transformar completamente a percepção que os outros têm de você. E nunca esqueça disso. Pressa é coisa de bunda mole, sem confiança. Em situações desafiadoras, agir calmamente mostra que você não está sob pressão, inseguro ou com medo. Mesmo que você esteja se borrando de medo, nunca deixe que percebam. Então, Júlio, começa melhorando essa sua postura no sofá. Isso nos leva à nossa segunda habilidade. Sempre manter contato visual olho a olho. O contato olho a olho vai transmitir confiança e sinceridade. Manter o contato visual pode aumentar consideravelmente o teu poder de persuasão. É como num jogo de xadrez. O contato nos olhos do seu oponente te ajuda a observar atentamente os movimentos que ele pode fazer, para que você possa prever as suas estratégias. Te permite avaliar as reações das pessoas e, com o tempo, você vai ficando muito bom em identificar as reais intenções
do seu oponente. Eu utilizo essa estratégia em todas as minhas reuniões, seja com amigos, membros da família, equipe ou até mesmo com quem acredita que pode me enganar. Eles podem achar que me enganam, mas tenha certeza que no fundo eles me respeitam e respeitam muito. No final, sempre acabam fazendo o que eu quero. Quando bem executada, aumenta significativamente o seu nível de respeito em qualquer situação. Algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis, mas vão te respeitar muito mais por isso. Evitar contato visual pode ser visto como falta de confiança ou até como sinal de que você está escondendo alguma informação, o que acaba enfraquecendo a sua posição em uma negociação. Portanto, Júlio, olha para a porra do meu olho. A terceira habilidade tem a ver com controle emocional. Não reage a provocações, a intimidações. É quase impossível não respeitar alguém que permanece calmo, com o semblante inalterado em situações que normalmente deixam as pessoas amedrontadas e desconfortáveis. Desculpa te interromper, Finch, mas eu posso me servir um whisky? Não, deixa que eu sirvo. Eu faço questão. Quer um pouco também, Adrian? Por enquanto não, estou bem. O whisky é o rei dos licores. Onde eu estava mesmo? Não reagir a provocações e intimidações? Ah, claro. Voltando. Manter a tranquilidade com uma arma engatilhada, apontada para sua cabeça, como Thomas Shelby fez por diversas vezes em Peaky Blinders, é um desafio extremo. E eu torço para que vocês nunca precisem fazer isso. Mas o ponto aqui é não transparecer esses sentimentos negativos para quem tenta te provocar. Postura e tranquilidade, entende? O autocontrole em situações adversas indica que a pessoa pode gerenciar as suas emoções e reagir de maneira racional ao invés de impulsiva. É como um jogador de pôquer, mantendo a sua poker face. Ao invés de suas emoções, ele evita dar a vantagem ao adversário, trazendo-a para si. A habilidade de não perder a cabeça sob pressão não só reflete respeito, como gera confiança. Se você consegue manter a cabeça no lugar quando o mundo estiver pegando fogo, você será mais respeitado. E como que eu posso fazer isso? É simples. Manter a calma em situações desafiadoras. O segredo não é somente forçar um rosto sem nenhuma expressão ou um olhar distante. Você vai parecer um idiota se tentar fazer isso do jeito errado. A chave para dominar essa técnica está no que chamamos de terapia de exposição. Essa abordagem envolve colocar-se em situações simuladas e menos intensas, claro, com o objetivo de se preparar para um real desafio. É isso mesmo. Você vai se colocar em situações que são quase, mas não totalmente iguais aos desafios reais. Até mesmo falar sozinho ou de frente para o espelho pode ser uma ótima forma de aperfeiçoar essa habilidade. É claro que, nesses momentos, controlar o tom de voz é muito importante. E essa é justamente a quarta habilidade. Controlar e modelar o tom de voz numa conversa vai te ajudar a ser mais respeitado e passar mais autoridade. As pessoas são mais influenciadas pela forma como algo é dito do que pelo que é dito especificamente. Isso deixa claro a importância de você saber ajustar o seu tom de voz para cada situação, cada frase de impacto. E muitas vezes, até para cada palavra especificamente, sempre fazendo pausas estratégicas. You know, I have uncles as well. But they're not the sort of men who would work in a basement with a needle and thread. Mr. Changrata. Imagine o tom de voz como a paleta de cores que um pintor usa para dar vida a uma obra de arte. Cada nuance no tom pode colorir as palavras com diferentes emoções e intenções. Percebem
como eu estou falando agora? Sim. Esse controle de tom é uma ferramenta importante para se tornar um comunicador mais forte, transmitindo confiança e sinceridade, o que é fundamental em negociações para estabelecer autoridade. Além disso, o controle do tom de voz está diretamente ligado à importância de falar com convicção. Alguma dúvida? Nenhuma. Ok. Eu espero que vocês realmente levem em consideração todos esses ensinamentos e esqueçam um pouquinho do que papai e mamãe ensinou sobre como lidar com pessoas e fazer negociações. Às vezes, é melhor ficar calado do que abrir a boca e ficar gaguejando igual um bunda mole. Bom, agora eu trago vocês para a nossa quinta habilidade. As pessoas precisam te ouvir e perceber que você sabe do que está falando. Só assim, elas vão acreditar no que você está dizendo. Comece a eliminar aquelas palavrinhas e frases mequetrefes do seu vocabulário. Usar expressões como, tipo assim, tá de brinks, ou outras gírias, só fazem você parecer um idiota, um adolescente, inseguro. Eu nem vou te falar sobre termos como todes e amigues, pois aí o caso já é bem mais grave e pode nem ter salvação. Mas enfim, quer impressionar e ser respeitado? Fale com confiança, como um verdadeiro gentleman, e não como alguém que acabou de sair do ensino fundamental. Para falar com convicção, você deve começar eliminando palavras e frases que diminuam a percepção de valor que os outros têm a seu respeito. Quando você fala com convicção, você se torna mais persuasivo e influente. As pessoas naturalmente gravitam em torno de quem realmente sabe do que está falando. Portanto, pare de usar essas gírias cafonas e comece a falar que nem gente grande. Entendeu, Shrai? E como eu já disse para vocês, tudo o que eu estou falando aqui, eu já testei e comprovei. Para falar com convicção, é essencial ter muito conhecimento do assunto em questão, entusiasmo, boa dicção e, como eu já falei, bom controle do volume da voz. Quando você fala com energia e muita convicção, você não só passa a mensagem que deseja passar, você incrusta na mente das pessoas. Imagina um treinador no meio do jogo, com o time levando de 2-0. O que ele faz? Não dá para transformar o Obina em um Cristiano Ronaldo com palavras em 15 minutos, certo? Muitos jogos já foram virados graças a uma boa conversa no intervalo. É como acender um fósforo num barril de pólvora. ويسبور يو ار جود بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ You don't feel we are able to come back? They play relax. قاعدين نلعب مرتاحين. Come on guys, come on, this is the worker. رجال شباب هذا كاس عالم. Give everything. نعطي كل شيء. Respeito e persuasão. É sobre como conseguir despertar nas pessoas as emoções certas. Seres humanos são criaturas emocionais. E se você souber tocar as cordas certas, você consegue qualquer coisa. Holy fuck. Tommy, does your ambition have no limits? Isso também conversa com a sexta habilidade, que vai te colocar num pedestal de respeito. Falar menos. Muito menos. Sim? Isso aí. Não seja o chato tagarela que ninguém aguenta. Quando estiver numa discussão ou um debate, saiba escutar. Deixe os outros falarem, até se cansarem. Deixar as pessoas falarem muito mais não é só sobre ser educado. É sobre utilizar justamente essa fraqueza deles a seu favor. Enquanto eles derramam palavras, você ganha poder. Use gestos calmos. Mantenha o contato visual na medida certa, mas não os interrompa. Imagine que você
participa de uma discussão sobre um tema polêmico e quer sair dela não apenas como vencedor, mas também conquistando o respeito da outra pessoa, quais passos você poderia seguir? Esse passo a passo vale ouro. Anota. Na maioria das conversas e debates, as pessoas estão mais preocupadas em falar do que ouvir. Mas você quer ser respeitado e, por isso, deve fazer diferente. Você dá o palco a essa pessoa, a atenção que ela nunca teve. E acredite, isso faz toda a diferença. E depois que ela realmente terminar, ótimo. Essa é a sua deixa para entrar em cena. Mas com uma jogada de mestre. O que você faz? Resuma o que ela disse. Mas não de qualquer jeito. Faça isso como um verdadeiro outlier. Se você puder, tente estruturar o ponto de vista dela melhor do que ela mesma fez. Eu sei, parece contraintuitivo, mas isso pega qualquer pessoa de surpresa, pois, ao invés de confrontá-la, você demonstra que valoriza a opinião dela. Além do mais, a maioria das argumentações, vamos ser bem sinceros, são apenas superficiais e baseadas em preconceitos. E quando finalmente chegar a sua vez de expor a sua opinião, seja educado, mas também cirúrgico. Não enrole. Sempre deixe claro que seus argumentos estão embasados em fatos e dados. Isso deixa qualquer um beco sem saída. Por isso, esteja preparado para que seu oponente se desestabilize emocionalmente. Isso provavelmente vai acontecer. Você vai ver como as discussões podem ser mais produtivas e como você vai ser mais respeitado. Mas lembre-se, isso eu aprendi já com 12 anos. Nunca entre em discussões, principalmente nas mais polêmicas, se você não estudou muito sobre o assunto e se muniu de argumentos bem sólidos, vai quebrar a cara. E agora, a prática que você precisa adotar o mais rápido possível na sua vida se quiser ser muito mais respeitado pelas pessoas. Estabeleça limites claros e garanta que eles serão cumpridos. Quando você define o que é aceitável e o que não é em suas relações, você está valorizando as suas próprias necessidades e sentimentos. Isso evita que você seja desvalorizado ou desrespeitado. Um bom exemplo é quando Thomas Shelby usa sua inteligência e força para impor limite aos seus rivais e até mesmo dentro da sua própria família. Ele frequentemente demonstra um forte senso de controle e autoridade, que faz com que os outros personagens, mesmo relutantes, o respeitem. Anotou? Sim, tudo. Então agora presta muita atenção. 8ª e última habilidade. Respeite-se em primeiro lugar e mostre resultados. Muitas vezes a maior sabotagem que enfrentamos na vida vem de nós mesmos. Isso pode não ser tão evidente. É importante cuidar de si mesmo com o mesmo zelo que você teria por alguém que ama. Mas tenha cuidado. Se você tentar obter dos outros um nível de respeito que ainda não merece, vai cair do cavalo. Respeito é algo que precisa ser conquistado e sempre refletirá o seu verdadeiro valor e contribuições ao seu meio. Por isso, sem vitimismo e sem mimimi, ok? E aproveitando que estamos falando de autorrespeito, já passou da hora de você cuidar da sua aparência, não acha? Não se apresente por aí que nem um mulambo. Vista-se bem e pare de comer porcarias. Quando você faz isso, mostra que se respeita. Afinal, se nem você mesmo se respeitar, por que os outros irão? Brindaremos.